Quais são os passos, então, agora para essa reestruturação da Braskem? Pois é, Ana Carol, a gente teve uma série de questões que culminaram exatamente nesse pedido, nesse ingresso em um processo de recuperação judicial, com dívidas, portanto, da ordem de 10 bilhões, 900 milhões de dólares, 56 bilhões de reais. E agora, a gente acompanhava exatamente essa deterioração das contas da Braskem, um processo muito arrastado sobre o qual, inclusive, a gente pode falar de forma mais aprofundada. Mas a empresa ingressa agora com esse pedido e tem agora uma adesão de 39,6% dos credores. Para que esse plano seja aprovado, ela precisa passar do patamar de 50% para conseguir homologar esse plano e obrigar que os credores que não concordaram, inclusive, também sejam contemplados no âmbito dessa reestruturação. E aí, segundo uma apuração da CNN, há 3 pontos principais de divergência no âmbito exatamente dessas negociações. A injeção de dinheiro novo, a garantia dos créditos e a participação acionária da empresa. Inclusive, a gente separou uma arte para mostrar para a nossa audiência quais são exatamente esses entraves. Aqui, tem o passo a passo e os desafios, o protocolo do pedido que já aconteceu, há essa convocação dos credores para continuar dando vazão a uma série de negociações, porque a gente lembra que a Braskem, inclusive, tinha conseguido, junto à Justiça aqui de São Paulo, um prazo de 60 dias que os credores ficavam proibidos, impedidos de executar esses créditos da empresa exatamente para conseguir respirar e dar vazão às negociações. Esse prazo chegou ao fim ontem, que foi quando a Braskem ingressa, então, com esse pedido de recuperação extrajudicial, ganhando mais 90 dias para essas negociações. E aí, se atingir 50% mais a aprovação do plano, como trazia para a nossa audiência esses entraves, 3 principais entraves: entrada de dinheiro novo, concessão de garantias adicionais aos credores e a conversão de parte da dívida em ações, essa perspectiva de entregar, de dar ações para os principais credores. Ou seja, são 3 pontos que estão previstos nesse plano, mas que podem ter dificuldade de aprovação. Não necessariamente. Eles estavam sendo já discutidos em âmbito privado e a gente explica exatamente quais são essas visões divergentes. Existem os detentores de títulos estrangeiros, que no mercado se chama de bondholders. Eles concentram, na verdade, cerca de 7 bilhões de dólares hoje da dívida submetida à negociação e querem essa capitalização da empresa com a participação, inclusive, da Petrobras, cobrando a Petrobras de injetar dinheiro novo e essa conversão de parte da dívida em ações, em ações da Braskem. Os bancos, por sua vez, que contemplam também boa parte desses créditos, eles têm, na verdade, uma outra proposta. Eles aceitariam um alongamento da dívida, queriam garantias, inclusive, sobre esses ativos da Braskem, trazendo exatamente esses ativos da Braskem para dentro do seu bojo, e conceder um novo empréstimo de 700 milhões de dólares, evidentemente com a cobrança de juros, para que a empresa conseguisse se reestruturar. Só que a Braskem recusou esse financiamento nos termos que foram apresentados pelos bancos, e aí a proposta, que é apoiada pela IG4, que é a controladora da Braskem, é a mais próxima, inclusive, da posição da companhia, que envolve alongar as dívidas que já existem, sem o que chamam de haircut, que na verdade seria o cortar um valor principal, com uma carência de 30 meses e sem essa conversão da dívida, portanto, em ações para os bancos e também para os bondholders. E existe esse elemento, como eu trouxe para você, que é a Petrobras, porque esses bondholders, eles queriam que a Petrobras colocasse dinheiro novo na Braskem. A companhia não quer fazer esse aporte, porque uma mudança no grau de controle, ela provocaria uma absorção de boa parte da dívida da Braskem para o próprio balanço da Petrobras. Se a gente parar para pensar, Carol, nesse montante de 56 bilhões de reais, que já não é pouco. Fora isso, imagina você levar mais de 15 bilhões de reais do caso, aquele escândalo, aquele acidente horrível que aconteceu em Alagoas, em Maceió, com afundamento de bairros por causa da exploração de salgema. Ou seja, imagina você trazer isso para dentro do seu balanço e evidentemente, existe essa dualidade, porque ao mesmo tempo, a Petrobras tem interesse em manter uma posição de destaque, uma posição influente dentro da Braskem por alguns fatores, segundo eu apurei. Um deles, por exemplo, envolve essa leitura de que com a transição energética, essa agenda de transição energética avançando, sobraria nafta, que é, na verdade, um dos compostos mais importantes da gasolina, e a Petrobras poderia utilizar isso como uma frente de negócios estratégica, porque sobraria gasolina no mercado, e aí a
A Petrobras quer manter essa influência. Hoje tem 4 cadeiras, inclusive, no Conselho de Administração, porque divide exatamente esse bloco de controle com a IG4 e, portanto, aumentar essa participação para 50% mais 1 significaria assumir essa exposição maior a esses passivos da companhia, o que não é de interesse por parte da Petrobras. Portanto, a gente acompanha exatamente essa série de movimentações e a Lucinda trouxe para a gente, inclusive, uma leitura interessante. A gente tem, evidentemente, crise do setor petroquímico como um todo, né, que envolve aspectos geopolíticos. Temos, evidentemente, um ambiente macroeconômico bastante conturbado e existe uma questão que foi o início, na verdade, desse imbróglio que envolve a Braskem. A gente lembra, né, a Braskem, ela, na verdade, era uma joint venture entre a Petrobras e a Odebrecht, a antiga Odebrecht. E aí, no âmbito da recuperação judicial da Odebrecht, que acontece a partir de 2019, os principais bancos, os 5 maiores bancos do Brasil, eles tinham ações com direito a voto da Braskem como garantia dos créditos no âmbito da recuperação judicial. Carol, acompanhar aquilo foi uma novela. Porque, na verdade, a gente via uma tentativa de vender esses créditos e aí tinha diversos interessados lá fora, grupos gigantescos aqui dentro do Brasil, o que culminou finalmente nesse ano na venda dessa participação majoritária para a IG4 Capital e, na verdade, esse imbróglio todo, né, durou cerca de 7 anos, né, realmente um período bastante significativo, só que ele ainda foi protelado exatamente porque desde a assunção, né, a vocalização de que gostaria de assumir o controle da Braskem por parte da IG4, ainda houve uma série de avanços burocráticos, aprovação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, enfim, uma série de questões que atrasou, inclusive, o que me chamaram, na verdade, de a empresa ter a caneta na mão para negociar junto aos credores, os bondholders internacionais, e aí o que protela ainda mais esse processo já bastante arrastado de recuperação extrajudicial da Braskem. Não é algo que chama a atenção, que pega a gente de surpresa, já era esperado pelo mercado, discutia-se se seria em âmbito de recuperação extrajudicial ou uma recuperação judicial, mas de fato, agora a empresa tem mais 90 dias para negociar, se não, o processo pode culminar, inclusive, numa RJ, uma recuperação judicial. É negociar agora esse plano, essa tentativa de reestruturar os débitos por parte da empresa, alguns entraves que o Vitor, inclusive, coloca aqui para a gente nessas negociações, a conferir o que vai sair disso, né, Vitor? Obrigada por essa conversa. Inclusive, Vitor citava a reportagem da Lucinda, coloca agora aqui no nosso telão a reportagem da Lucinda Pinto, nossa analista, e já também na sua tela. Vitor, daqui a pouquinho a gente conversa mais, mas destaco exatamente a reportagem que está no site da CNN. Braskem, uma crise de quase uma década que termina em reestruturação de 10 bilhões e 900 milhões de dólares. E aí ela elenca exatamente aqueles fatores que o Vitor descrevia para a gente. Indefinição societária, Maceió, a piora do ciclo petroquímico e crise no México reduziram o valor e capacidade de investimento da antiga campeã nacional.